Olá, eu tenho usado a rede social para compartilhar a palavra de Deus com você. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube. Obrigado. Hoje, nesta palavra, eu quero terminar uma série de 10 vídeos onde estive falando sobre as características da apostasia de Israel no deserto. Mas isto não significa que terminamos a série na Epístola de Judas, onde ainda estamos no versículo 5, e que diz assim: Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Algumas pessoas, ao ler a respeito das características daqueles que não creram, podem dizer: eu não cobiço coisas más, não sou idólatra, não pratico imoralidade, não ponho o Senhor à prova, e eu também não murmuro. Em outras palavras, eu não sou como aquele povo de Israel no deserto, que não creu e por isso ele foi destruído pelo Senhor. Eu não, isso não se refere e não se aplica a mim. Vamos ver de novo o que o texto de 1 Coríntios 10, de 6 a 12 diz. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Veja, estas coisas ocorreram como exemplos para nós. Ou seja, estas coisas foram escritas não apenas como um relato histórico, mas como exemplos para nós hoje. Muitas pessoas leem a Bíblia e a encaram como um livro meramente histórico. Mas eu quero te dizer que a Bíblia é um livro muito atual, porque tudo o que foi escrito serve como ensino e advertência para mim e para você hoje. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O que Paulo estava dizendo aqui aos Coríntios era o seguinte: aqueles que leem a respeito da história da apostasia de Israel no deserto e dizem: olha, eu não cobiço coisas más, não sou idólatra, não pratico imoralidade, não ponho o Senhor à prova e também não me queixo, não murmuro de nada. Existem pessoas que caíram e ninguém está livre disso.
Mas algumas destas pessoas, depois, se colocam numa posição de orgulho e presunção, como se nunca tivessem caído, e passam a julgar aqueles que supostamente estão caídos. E estas pessoas agem como se nunca tivessem caído. E quem nunca caiu? Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Estar de pé sugere estar bem. Quando estamos bem, podemos assumir uma atitude de nos achar melhor do que aqueles que supostamente não estão bem. É por isso que Paulo diz, cuide para que não caia. Em outras palavras, fique humilde. Não se coloque numa posição de se achar melhor do que os outros. Se estamos de pé, é por causa da graça e misericórdia do Senhor. Fiquem na paz e nos vemos no próximo vídeo.